O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra com o tema Meu Reino Não é Deste Mundo, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, pela expositora Juliana Maxud, do Centro Espírita Luz e Verdade. Olá, amigos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Quanta alegria em revê-los. Uma boa noite a todos. Um abraço fraterno em cada um de vocês. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, de estudarmos os ensinamentos do Cristo, de buscarmos o consolo, o esclarecimento, a fé, a alegria, né? Nesses encontros que a tecnologia tem nos proporcionado. E que, acima de tudo, possamos confiar de que tudo passa e de que em breve estaremos juntos, reunidos novamente, nos abraçando, né, fisicamente. E tudo dará certo, com toda certeza. As lições boas ficarão, o aprendizado também ficará, e nós sairemos mais fortalecidos de tudo isso que está acontecendo. Então vamos estudar, vamos fazer primeiro a nossa prece e depois começar com o tema do estudo da noite de hoje. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus nosso Pai, ao Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, aos espíritos que nos acompanham, àqueles que estão sempre conosco, nos protegendo, nos amparando, agradecendo por todas as oportunidades benditas que temos de caminhar na nossa jornada evolutiva. Que os ensinamentos do Cristo possam fazer parte do nosso dia a dia, que possamos exemplificá-los em nossas atitudes e principalmente, Senhor, para o nosso aprendizado, para a nossa conquista. Que sejamos tarefeiros nesta grande seara do Mestre, que sejamos tarefeiros de todos esses trabalhos que nos chegam e que nos dão a oportunidade de caminharmos com mais segurança no aprendizado de tantos ensinamentos valiosos. Envolve a todos nós na tua doce e serena paz, Senhor Jesus, e fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, que nós possamos estar envolvidos nesta doce e serena paz para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje, com o tema Meu Reino Não é Deste Mundo, lá no capítulo 2. E aí nós vamos fazer a leitura só daquele comecinho, né? Para que possamos relembrar sobre o que dialogou Cristo com Pilatos. Então, vamos lá para a leitura. Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo, tu és rei? E Jesus responde: Tu o dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. E aí depois nós vamos ter o item da vida futura e mais alguns para os nossos estudos da noite de hoje. Mas então vamos por partes para que possamos conversar tentando compreender as colocações do Cristo para Pilatos, né? Nós destacamos alguns pontos, né? Quando Jesus responde para Pilatos: Meu reino não é deste mundo. Então, nessas palavras, Jesus vai nos fazer perceber que a vida futura é o eixo condutor ao qual o Mestre vai nos levar. A vida futura, né? Ela é a chave para essa compreensão da máxima do Cristo. Meu reino não é deste mundo. Então, a vida futura é que vai nos dar essa compreensão. É que vai nos dar que é a meta de todos nós, né? Buscar esta vida futura,
né, a compreensão desse reino, onde a justiça de Deus segue o seu curso. Mas Jesus precisava adequar seu ensinamento, naquele momento, né, onde ele estava, ao entendimento dos homens daquela época, né? Então Jesus ele se limitou a colocar a vida futura como um princípio. Parou por aí, né? Como uma lei da natureza, uma lei a qual ninguém estaria isento. Então a vida futura seria um princípio, porque era o que se teria condições de compreensão naquela época em que Cristo esteve entre nós, fisicamente entre nós. Então todo cristão ele crê na vida futura, né? Isso é fato, todo cristão crê na vida futura. Mas a ideia, para muitos, ainda é vaga, ainda é incompleta e ainda pode levar à incredulidade, né? Porque um grande número de pessoas vê como uma crença, mas não sabe sentir, não sabe buscar por que acredita, o porquê da crença. E daí as dúvidas e até a própria incredulidade. Então aqui vale uma reflexão nossa, né, em relação ao que nós lemos até agora. A postura de Pilatos diante de Jesus e a nossa postura diante da verdade. Será que nós percebemos algum tipo de imitação, algum tipo de semelhança entre a postura de Pilatos e a nossa postura diante da verdade? É uma reflexão importante que nós precisamos fazer, porque muitas vezes a gente se pega na seguinte questão: atendo aos apelos, aos pedidos do mundo ou atendo aos apelos e aos pedidos da minha consciência? Né? É uma questão que está sempre às voltas, né, em nossos pensamentos. E aí Pilatos ele vai representar esse pêndulo, né? Que direção nós vamos tomar? Aos pedidos do mundo material, né, do momento, dos apelos que a matéria vai me fazer, ou eu vou seguir em frente, no caminho do reino que irá me proporcionar a transformação que necessito para progredir. Então, uma escolha de cada um de nós. É uma escolha de acordo com aquilo que nós trazemos em nós, com tudo aquilo que já adquirimos, que já conquistamos. Então, nós temos que ter isso como um norte, né, como um ponto de partida. E aí, seguindo, é aqui que o Espiritismo completa o ensinamento do Cristo. A vida futura não vai ser só mais uma crença. Ela passa a ser uma realidade que é demonstrada pelos fatos, né? Porque nós temos as testemunhas oculares, né, que vêm descrever essa vida futura em todas as suas fases, sem deixar qualquer dúvida. É através da doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que nós vamos conhecer o mundo dos espíritos. É um capítulo, é uma parte grande com vários capítulos, né? São capítulos extensos. E aí, eles divididos, nós vamos começar pela origem e natureza dos espíritos, nós vamos passar pela reencarnação pela encarnação dos espíritos, nós vamos passar pelo retorno da vida corporal à vida espiritual, pela pluralidade das existências, até o retorno à vida corporal. E mais alguns capítulos também. Então, quando nós passamos por essa segunda parte, que vai nos falar do mundo dos espíritos, nós temos essas testemunhas oculares que vão nos fazer compreender o que é esse mundo dos espíritos, né? O que fazemos no mundo dos espíritos, qual é o nosso papel quando retornamos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, e quando temos a oportunidade de reencarnar no mundo físico, para continuar a evoluir, a progredir. Né? E aí nós vamos chegar à terceira parte do Livro dos Espíritos também, que chegando nessa terceira parte, nós vamos estudar sobre a lei divina ou natural.
nós vamos estudar sobre a perfeição moral, que irá nos conduzir à quarta e última parte do Livro dos Espíritos, que vai tratar das penas e gozos futuros. Então, ali nós vamos ter todas as explicações, né? Todos os ensinamentos que precisamos para não só ter na vida futura a crença, mas saber que na vida futura nós temos o caminho para progredir, para evoluir, né? Com a fé raciocinada, né? Com o nosso querer à frente para a nossa própria transformação, para a nossa reforma íntima, né? Nós vamos conseguir ter essa visão muito além, muito maior do que o pequeno mundo material que vivemos. E aí, a gente nota que o Espiritismo, ele precisou fazer o quê? Ele precisou construir, né? Ele precisou construir toda essa conceituação para que nós pudéssemos compreender a fala de Jesus, quando ele nos disse que o meu reino não é deste mundo. Então, houve toda uma construção pela doutrina dos Espíritos, para que nós chegássemos a esse entendimento, né? Porque a vida espiritual, ela é a explicação para aquilo que o Pilatos não conseguiu entender, né? Olha como é interessante, para aquilo que o Pilatos perguntava a Jesus se ele era rei e perguntava novamente, então tu és rei? Porque ele não conseguia entender um reinado fora do mundo material. E o reinado que Cristo colocava para ele era um reinado muito além do que os olhos podiam ver, do que as mãos podiam tocar, né? E aí até hoje nós percebemos que aqueles que se aproximam do Cristo, né, com esse olhar das coisas puramente materiais, eles não conseguem ainda perceber a verdade do mundo espiritual. Porque para isso nós temos que enxergar muito além da matéria. Nós temos que nos permitir sentir para que possamos então enxergar além dessa matéria. É por isso que Jesus nos fala que aqueles que entenderam a verdade ouviram a voz do Mestre. E aí mais à frente um pouquinho nós vamos falar sobre essa verdade, mas vamos seguir no estudo, né? Então Kardec, um pouquinho mais à frente, ele vai falar para a gente lá no item o ponto de vista. Qual ponto de vista você adotou para compreender as palavras do Cristo? O ponto de vista humano ou o ponto de vista espiritual? Olha só, há uma nova reflexão Kardec nos chama. Então, quando nós seguimos pelo ponto de vista espiritual, nós nos abrimos para a busca da compreensão da bondade do Criador. E aí, a verdade do Deus bom e justo, ela prevalecerá. Porque nós vamos ter a consciência de que é esse Deus bom e justo que dirige a sua própria criação. Criação que nos presenteou com as oportunidades que necessitamos para progredir, né? No nosso tempo, no tempo que nos for necessário ter. Então, esse Deus justo e bom que vai nos dirigir na criação também vai nos permitir a reencarnação, vai nos permitir enxergar as coisas sob a perspectiva da imortalidade da alma, né? Sob uma perspectiva de futuro, de que nós não poderíamos em uma única vida trabalhar tudo o que necessitamos trabalhar para a nossa reforma íntima, para a nossa compreensão de um reino muito além do que os nossos olhos materiais podem ver, né? Então, essa fé, essa vontade de conhecer que vai nos conduzir na busca desses ensinamentos. Então, fazendo um parêntese aqui, na reencarnação e a vida futura, são os fios condutores para o entendimento de tudo que Jesus nos falou, né? De tudo que Jesus quis que nós compreendêssemos quando esteve aqui entre nós, levando os seus ensinamentos, pregando o Evangelho, né?
para todos aqueles que queriam ouvi-lo. Então, nós temos que ter isso em mente. Esse fio condutor é a reencarnação e a vida futura, né? São eles que, eles, né? Esse fio condutor que nos darão a compreensão de tudo o que Jesus nos falou, então. E aí o mundo espiritual, ele se revelou para nós através da doutrina dos espíritos, né? Nós já falamos um pouquinho do livro dos espíritos, né, atrás. E aí foi através da doutrina dos espíritos que esse mundo espiritual se revelou para nós. E a partir daí, nós saímos da matéria com que nós nos confundíamos e começamos a transcendê-la. Começamos a querer buscar algo além, muito além do que os nossos olhos físicos poderiam enxergar, muito além do que as nossas mãos físicas poderiam trabalhar, né? E a partir daí, da doutrina dos espíritos, né, daqueles fios condutores lá com a reencarnação e a vida futura, que nós vamos compreender, que nós vamos transcender essa matéria, que nós vamos compreender para ver e sentir muito além da matéria que nós conhecemos, né? Então Jesus, ele lançou as sementes. Ele esteve entre nós e lançou as sementes. E prometeu um consolador, para que pudéssemos compreender essas sementes de forma clara e precisa. Como é interessante, né? Cristo prometeu um consolador. E a doutrina dos espíritos era o consolador prometido pelo Cristo, né? Porque ela veio para nos esclarecer, para nos amparar, para nos dar a certeza dessa vida futura e de que nós poderíamos plantar para o amor, para o servir, à medida em que nós fôssemos entendendo a necessidade dessa transformação íntima. Lá na parábola do semeador, a gente fala da terra íntima, né? Transformar a nossa terra íntima. Então aqui nós podemos falar também, a semente ela foi colocada, mas nós precisávamos tratar a nossa terra íntima, transformar a nossa terra íntima para que pudéssemos compreender melhor, né, de maneira clara e precisa, o que nós poderíamos fazer com esse conhecimento que estava sendo oferecido para cada um de nós. E aí sim nós passaríamos a sentir a verdade e não só a ouvi-la, mas nós passaríamos a senti-la através dessa transformação da nossa terra íntima. E é essa verdade que passamos a sentir que vai nos fazer, que vai nos transformar, que vai nos fazer abrir os nossos olhos e buscar a conquista que necessitamos por nós mesmos, né? É essa verdade que vai nos conduzir nesse sentido, né? Nessa busca. E aí nós buscamos lá no livro Esperança de Emmanuel, lá no capítulo 3, uma colocação dele muito interessante que também vale uma boa reflexão. E ele fala assim para a gente: projetar na vida futura não só pelo processo da reencarnação, mas na conquista de si mesmo. Olha a transformação aí. Superando as dificuldades, buscando o domínio de dentro com a sua própria reforma íntima, irradiando para si e para os outros a construção no reino do bem. É o convite que Emmanuel nos faz para que possamos refletir e tratar da melhor maneira possível essa terra que trazemos em nós, né? Adubá-la, cuidá-la, fazendo com que ela possa se transformar e receber essas sementes que o Cristo deixou da melhor maneira possível, para sermos seus melhores tarefeiros, né? Dentro do que nos for possível no momento em que estamos, né? Na atual evolução em que nos encontramos, né? Então, passando desse ponto de vista, nós chegamos a um outro item que fala da realeza de Jesus. O que quer dizer realeza? Realeza é uma
dignidade real, né? Tá lá no dicionário. Então, nós nos perguntamos assim: a partir de qual perspectiva olharemos Jesus? A partir de qual perspectiva será o nosso olhar para o Cristo? Né? Então, à luz da doutrina espírita, Jesus, ele não só se adequou aos padrões humanos para que ele pudesse completar a sua missão, como ele também possui a sua realeza espiritual, né, a sua dignidade real, e a partir daí ela foi fundamental para que ele pudesse trabalhar na sua missão e ter êxito, né, e completá-la da maneira como completou. Né? Então, a realeza espiritual de Jesus, ele é, né, o governador planetário. Ele traz a palavra para explicar o quê? Para explicar o seu reino. Né? E é aí que está a grandeza do Cristo, através da sua palavra. E através da sua palavra, a grandeza maior que chega é o quê? São as ações do Cristo. Né? Porque ele sentiu, ele colocou nas palavras os seus sentimentos e a partir daí ele colocou nas suas ações. Então essa grandeza espiritual que o Cristo trazia com ele, não só permitiu com que ele tivesse sucesso na sua missão, né, mas também com que ele deixasse bem claro para nós de que a maior grandeza que nós podemos doar são com as nossas atitudes espelhadas nos ensinamentos que ele nos deixou. Né? Então, porque ele coloca assim para nós, mesmo sendo o governador do nosso planeta, né, do orbe, ele não feriu e não desautorizou Pilatos em nenhum momento. Cristo se submeteu à autoridade humana, porque ali nós víamos uma forma muito maior de autoridade que vinha do Cristo, que era a sua autoridade moral. Ele dava o seu testemunho da verdade. Ele teria condições de não cumprir nada do que lhe era imposto naquele momento, né? Por Pilatos, por todos aqueles que ali estavam junto com Pilatos. Mas ele, na sua infinita humildade, na sua grande sabedoria, ele cumpriu com todas as leis daquele momento, né? Com todas as leis que eram envolvidas para aquela situação em que ele estava sendo questionado ali por um rei do mundo físico, né? E aí ele se coloca de maneira humilde e respeitosa perante essas leis e aqueles que cumpriam essas leis, né? Então o Cristo, ele não interpretou a verdade, ele foi uma testemunha da verdade, né? Ele foi um exemplo vivo da verdade que ele trouxe, dizendo que o reino dele não era deste mundo. Né? Porque se assim o fosse, ele e seus súditos entrariam em conflito com aquele rei. Mas não era essa a intenção do Cristo. Muito pelo contrário. Ele soube ouvir, ele soube compreender o momento da humanidade e soube deixar uma bela semente ali para que germinasse no futuro. Né? Então, Cristo é o exemplo vivo desta verdade. Né? Lição da humildade de Cristo: ficar com aquilo que é essencial. Ele, como rei, na sua infinita sabedoria, poderia ter feito de uma outra maneira, poderia ter tido uma outra atitude, né? Mas não. Pelo que nós já conversamos, pelo que nós já colocamos, ele usou do que era essencial. Ele trabalhou a verdade e o amor, porque são esses os valores que ficarão. São a verdadeira essência, né? A verdade e o amor. As ondas, todas elas passarão,
e a essência da verdade e do amor é que permanecerão sempre entre cada um de nós. E nos conectam e nos ligam, né, de maneira muito, muito sólida, firme, né, nessa integração com o Cristo. Né? É essa ligação, essa integração com o Cristo. E aí, nós vamos caminhando no nosso estudo, né, um pouquinho mais. Nós gostaríamos de falar um pouco da verdade, né? Aquela verdade que nós dissemos lá no comecinho do estudo, no finalzinho da colocação de Cristo, quando ele diz assim para Pilatos: nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Então, nós vamos falar sobre o caminho para se chegar a essa verdade que nos leva ao reino, ao verdadeiro reino. Né? Então, nós temos 3 verdades. Mas será que são 3 mesmo? Vamos conversar um pouco? Assim, a minha verdade seria a primeira, a verdade do outro seria a segunda, e a terceira? A terceira é a verdade que transcende as outras 2 que nós citamos, a minha e a do outro, né? Porque ela está em Deus, é a verdade divina. Essa sim, é essa que nós vamos conversar um pouquinho, né? Sobre essa verdade que nós não teremos como errar, né? A verdade divina. É a verdade que nos dá a sintonia, que nos dá a possibilidade de nos conectarmos com o alto, de nos abrirmos de maneira verdadeira, né? De maneira séria, de maneira limpa, clara, para nos conectarmos com o alto. Né? Então, quando nós trabalhamos para deixar o orgulho e o egoísmo de lado, nós vamos perceber que essa verdade divina, ela está em nós. Né? Verdade divina em nós. Né? Assim como a lei divina está em nós, a verdade divina ela também está em nós, né? Se manifestando através do nosso exemplo, né? Da nossa conduta. Por isso que nós temos o tempo necessário para aperfeiçoarmos essa verdade divina, né? Porque a partir da compreensão dessa verdade é que nós vamos ter condições de melhorá-la sempre, porque nós não somos perfeitos. Nós ainda oscilamos muito entre o certo e o errado, e é por isso que nós temos que trabalhar esta verdade divina em nós, né? Não deixar que ela fique adormecida. Muito pelo contrário, é o exercício diário dela que vai nos ajudar muito a compreendê-la de maneira certa, firme, clara, né? Para a construção dessa base bem sólida. Então, sabemos que a verdade absoluta, a sabedoria total, ela está em Deus, né? Ela está em Deus, no nosso Criador. Mas nós podemos testemunhar essas verdades em nós mesmos, como já dissemos. Né? Essa é a nossa busca, sem nenhuma resistência. Né? Nós temos que ter a humildade e a gratidão pela oportunidade de exercitar essa verdade todos os dias em nós, né? Sempre. Então, esse exercício da verdade, nós só conseguiremos encontrar no contato com o outro. Não tem outra maneira. É o contato com o outro que vai nos trazer esse exercício, né? No contato com o mundo em que estamos. Esse é o dinamismo. É isso que vai nos fazer colocar em ação tudo o que aprendemos no nosso dia a dia. Tudo o que aprendemos que é bom, que é para o bem, e aquilo que não está certo, que não está correto, que não nos faz bem. E aí nós vamos conseguir separar. E através dessas verdades, através desse exercício, é que nós conseguiremos ter essa compreensão de separar e de seguir com o que é bom e de deixar para trás aquilo que não nos faz bem, nem para nós, nem para aqueles que estão próximos de nós, né? Então esse é o dinamismo. E foi por isso que o Cristo veio dar o seu testemunho da verdade,
Foi por isso que ele esteve entre nós, como ele fala para Pilatos aqui na mensagem do Evangelho, né? Para nos mostrar o quê? O caminho. Ele veio nos mostrar esse caminho e deixou na nossa responsabilidade seguir adiante nesse caminho que ele nos mostrou. Por isso que nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Melhorando os nossos pensamentos, as nossas ações, nós vamos nos melhorar a cada dia. Então, Emmanuel, ele sempre nos fala assim, que na maior parte das suas colocações, né, que nós devemos cooperar olhando para aquilo que está à nossa frente. Mas também não podemos esquecer daquilo e daqueles que podemos trazer para junto de nós, que muitas vezes não estão na nossa frente, estão do nosso lado, estão um pouquinho mais atrás, mas se nós tivermos esses olhos com condições de enxergar, nós vamos poder trazê-los, trazer aqueles para próximos de nós, para que eles também possam ir junto conosco, né? É a lei de cooperação, né? Essa lei de troca, de amor, é a lei de cooperar, né? De ajudar a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, buscar uma coerência interna entre o que eu sinto, entre o que eu penso e o que eu expresso, né, que definirá essa consciência das minhas verdades. É isso que vai me definir. Eu tenho que buscar esse conhecimento, né? Eu tenho que trabalhar esse autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, eu consigo me conduzir melhor diante das situações que aparecem na minha frente. Diante das dificuldades, diante das alegrias, diante das aflições, diante dos questionamentos, enfim, diante de todas as situações, boas ou não, que apareçam na minha frente, né? Esse autoconhecimento que vai me proporcionar, porque ele vai me dar a coerência em sentir, pensar e realizar, como dissemos agora há pouco, né? Sentir, pensar e realizar. Então, é o autoconhecimento que vai nos ajudar. E aí nós fazemos um novo parêntese, porque aqui nós vamos perceber a importância do processo reencarnatório. Olha a reencarnação aí novamente se colocando diante de nós, né? Porque sem esse processo reencarnatório, não haveria predisposição do indivíduo em buscar essa coerência interna. Porque como ele poderia compreender tantas coisas em uma só vida? Em uma só oportunidade de progredir? Não. Então, é a obra da evolução. É através da reencarnação que nós vamos conquistando essa obra, que nós vamos nos melhorando nessa obra, né? Que nós vamos nos permitindo nos transformarmos, buscarmos essas verdades que nós tanto necessitamos para sentir, né, a presença desse reino que Jesus nos fala nas suas colocações do tema de hoje, né? Então, esse exemplo que nós vamos trazer, dá para a gente entender um pouquinho melhor isso que acabamos de falar. Porque às vezes é necessário que a criatura passe pela situação que causou para perceber o reflexo das suas próprias ações. Então, a gente coloca assim, que a criatura precisa passar pela situação que causou a outro para que possa perceber o reflexo das suas próprias ações e que, com isso, consiga compreender na alma o que representa essa verdade para o outro e para si mesmo. Só passando pela situação, só passando e tendo essa percepção, é que muitas vezes a criatura vai conseguir enxergar aquilo que fez ao outro, né? Porque ela vai sentir nela mesma, nela própria, né? E aí, chegando no final do nosso estudo, né? Já estamos caminhando para esse finalzinho, nós então buscamos o que para a nossa compreensão? Né? Para que nós possamos nos colocar como tarefeiros do Cristo nessa busca desse reino
que nós tanto almejamos, né? Que nós tanto procuramos. Que desde Pilatos até o reino do Cristo, né, nós vamos passando por vários degraus, em várias encarnações, né? Numa jornada longa de espíritos milenares que somos. Então, nós trazemos o aprendizado para o nosso trabalho diário de todos esses degraus que já conquistamos, né? É esse o aprendizado. E aí nós vamos colocando nas nossas vivências diárias, para que essas verdades possam ser transformadas através do nosso conhecimento, da nossa compreensão, porque aí é uma conquista nossa, para que nós tenhamos a plena consciência deste reino que Cristo colocou para nós. Então, nós temos que desempenhar uma tarefa e, para realizá-la, aprendemos que não precisamos menosprezar ou anular a atividade dos outros. Esse é o exemplo que nós colocamos, que para desempenhar uma tarefa, nós aprendemos que não precisamos menosprezar ou anular o trabalho do outro ou dos outros, né? Nós temos a consciência de que a atividade do outro ou dos outros, ela foi o degrau necessário para que nós pudéssemos desenvolver a nossa atividade. Porque tudo é uma construção. Ao longo da nossa jornada evolutiva, nós vamos construindo, nós vamos preparando o nosso grande futuro, que é uma lição lá do livro Pão Nosso, né? Pelo espírito também de Emmanuel, mas na psicografia do Chico. O grande futuro, que fala para a gente justamente desse reino de Jesus, que não é deste mundo, mas é o reino que todos nós vamos conquistar, assim que tivermos esses olhos de ver além da matéria, né? Então, tudo é uma construção. E nós terminamos o nosso estudo desta noite com uma frase, uma pequena frase, um pequeno trecho do livro Boa Nova, que nos fala assim: o reino de Jesus é uma obra divina no coração dos homens. É uma construção diária, é uma dedicação diária. Então, nos doemos para que possamos construir esse reino de Jesus dentro do nosso coração, dentro de cada um de nós. Vamos fazer a nossa prece final, desejando um imenso abraço, né? Imenso porque é para abraçar a todos do grupo Espírita Amadeu Ferretti e todos aqueles que estão nos ouvindo, né, nessa noite, agradecendo pela oportunidade, agradecendo pela amizade, por todas as conquistas que nós vamos galgando na nossa longa jornada evolutiva, né? São conquistas nossas, de foro íntimo, mas que nos fazem estar mais próximos dessa verdade que o Cristo nos convida a participar com Ele. Fiquemos todos com Jesus, fiquemos todos com Deus, vamos fechar os nossos olhos e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais uma noite de estudos. Que os ensinamentos do Mestre possam nos fazer refletir, possam nos convidar a essa compreensão, possam nos convidar ao trabalho na sua seara bendita, que está aberta a todos nós, que possamos arregaçar as nossas mangas, colocar as nossas mãos para o trabalho no bem, o trabalho que pede a ação de amar e de servir, hoje e sempre. Que possamos estar sempre amparados pelos amigos da espiritualidade, por nossos guias, mentores, por todos aqueles que estão juntos de nós nesta caminhada, que precisamos ter a segurança necessária para seguirmos adiante. Envolve a todos nós, Mestre e amigo Jesus, Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, e fica conosco, hoje, agora e sempre, nos amparando, nos iluminando e nos conduzindo na conquista das verdades que o Cristo deixou para todos nós. E assim seja, graças a Deus.
que possamos ficar com o nosso Criador, com o nosso Mestre e amigo Jesus, hoje, agora e sempre. Um grande abraço, uma boa noite a todos e até a próxima. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 19 de outubro, às 18 horas, com o tema Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo expositor Maxwell Pinheiro, da Associação Cristã Espírita Nazareno. Aguardamos vocês!